Bom dia, quinto ano. Nossa aula de hoje é História. E ainda falando, sobre os primeiros tempos da República, mas nós vamos dar uma ênfase maior, né, na, como podemos dizer, nós vamos falar um pouco mais sobre o Rio de Janeiro, né, especificamente sobre as reformas do Rio de Janeiro. As reformas do Rio de Janeiro, né, se nós observarmos essas duas fotografias aqui, nós vamos poder perceber, né, as reformas que foram feitas aí, né, durante o ano de 1900 a 1906, né, aí mais ou menos no início do século XX ainda. Então, para que essas reformas acontecessem, muitas pessoas de baixa renda acabaram perdendo suas moradias. E é por isso que hoje, né, nós encontramos lugares mais bonitos, né, vamos dizer assim, mais luxuosos na parte central, né, e as áreas menos favorecidas, que são aí os morros. Por quê? Porque para que acontecessem essas reformas, né, as pessoas de baixa renda foram meio que, né, foram obrigadas, né, a sair dali para que as suas casas fossem demolidas para que pudesse concretizar essas reformas aí. Então, voltando aqui para a nossa página 258, no início do século XX, o Rio de Janeiro ainda tinha diversos problemas urbanos. E para tentar modernizar a capital do país e torná-la mais parecida com grandes centros europeus, o governo realizou várias reformas, né? E essas reformas que foram feitas, uma das reformas que foram feitas foram essa retirada da população, né, de baixa renda. Casas antigas que abrigavam a população mais pobre, por exemplo, foram demolidas para dar lugar às novas construções e avenidas. O governo expulsou de maneira autoritária muitas pessoas que habitavam o centro do Rio de Janeiro. E essas pessoas tiveram que construir suas moradias nos morros ou em regiões mais afastadas da cidade. Então, para que essas reformas acontecessem, muitas pessoas foram prejudicadas. E também, nessa mesma época, teve aí a revolta da vacina, né? O que seria essa revolta da vacina? Porque, assim, naquela época, haviam muitas doenças, né? Então, assim, medidas autoritárias também foram adotadas pelo governo no campo da saúde pública. A vacinação contra a varíola, por exemplo, passou a ser obrigatória. Além disso, para combater foco de mosquitos que causavam a febre amarela, agentes de saúde entravam nas residências provocando grande indignação. As pessoas, né, ficaram muito descontentes, inconformadas com as coisas, né, que o governo estava fazendo. Mas por que a população ficou tão indignada, tão inconformada com essa situação? Das pessoas entrarem nas casas deles, dessa obrigatoriedade da vacina. Então vamos ler aqui esse texto para a gente poder saber o porquê, né, dessa revolta, desse nome chamado Revolta da Vacina. O povo tentava impedir que os funcionários do governo entrassem em suas casas. Por isso, os mata-mosquitos trabalhavam acompanhados de policiais que tratavam com violência, né, os que se negavam a permitir a entrada dos inspetores sanitários. Então, o porquê que essa população ficou tão revoltada aí? Nós já temos mais ou menos, né, nós temos aí alguns elementos necessários para essa revolta popular, né, que nós chamamos aí de a revolta da vacina. A insatisfação da população, né, o autoritarismo do governo e a falta de conhecimento. A insatisfação popular é nessa coisa da obrigatoriedade, né, da vacina.
o autoritarismo do governo em relação à entrada dos mata-mosquitos nas casas, acompanhadas de policiais e que tratavam eles com violência. E também a falta de conhecimento. Por quê? Porque como eles não tinham essa questão do conhecimento, que a vacina seria para o próprio bem deles, eles se negavam, né, a tomar essa vacina aí. Então, em 1904, voltando aqui para o nosso livro, em 1904 surgiu um movimento contra essas atitudes do governo, conhecido como a Revolta da Vacina. Foram 4 dias de conflitos intensos nas ruas entre a população e as tropas de polícia. Os revoltosos saquearam lojas, apedrejaram prédios e incendiaram bondes. Após uma repressão violenta, muitos deles foram presos. Porém, depois, com o passar do tempo, depois de toda essa revolta da população, essa briga entre eles e a tropa da polícia, né, muitos deles foram presos e, porém, a vacina deixou de ser obrigatória. Né? E por isso que nós vemos aí que que teve a revolta da vacina. Né? O porquê que se formou essa revolta? Foi a indignação do povo, né? A insatisfação por conta do governo. Então essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula de história, e até a próxima aula. Fiquem com Deus.